Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos as leituras falando do amor a Deus, o amor ao próximo, né? O livro do Deuteronômio mostra para nós lá esse amor de Deus, essa lei de Deus, né? O mandamento, o povo que foi libertado da escravidão do Egito. Não basta somente isso, agora é preciso permanecer na aliança com Deus, né? Essa aliança que Deus faz com o povo, é preciso ser fiel a essa aliança, seguindo os mandamentos de Deus. Na carta aos Colossenses, nós vemos lá a centralidade da pessoa de Jesus na nossa vida, na vida do cristão, de cada um de nós, né? Ele é o princípio de todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, né? Então havia na comunidade lá dos Colossenses, formadas por muitos pagãos também, que se tornaram prosélitos, se converteram ao judaísmo, depois se converteram ao cristianismo, traziam muita experiência pagã, né? Aquele sincretismo, né? Mistura de religiões, né? Então tinham uns cultos estranhos aos anjos, achavam que era necessário fazer muitas asceses, achavam que eles tinham um conhecimento superior. Então isso causou uma certa confusão. Jesus seria mais uma possibilidade, né, de você viver a sua comunhão com Deus, uma coisa assim. Então São Paulo esclarece, ele que não fundou essa comunidade, né, foi outra pessoa, mas ele está preso agora, ele vai incentivando, escreve essa carta para ser apresentada à comunidade, né? Mostrando, esclarecendo lá que o centro da vida do cristão é a pessoa de Jesus. Nele está a plenitude da graça de Deus. Deus se manifesta visivelmente na pessoa de Jesus, né? Então, Jesus sendo o centro de tudo, a Ele nós devemos ouvir, né? Escutar, como diz a própria Sagrada Escritura, né? O livro do Deuteronômio, os mandamentos de Deus não estão distantes de nós, não é para a gente dizer assim, mas como que eu vou alcançar isso? Como que eu vou compreender? Quem que vai me ensinar, né? Deus já coloca lá no nosso coração, né? Basta a gente tentar escutar a voz de Deus no nosso coração, na nossa vida, olhando a pessoa de Jesus, aquilo que Ele nos ensina, né? E aí o Evangelho, esse belo ensinamento de Jesus, né? Parábola do samaritano, é um texto muito profundo, né? Interessante que um mestre da lei, alguém que conhece a Sagrada Escritura, pergunta para Jesus, certamente ouviu Jesus, estava acompanhando Jesus também. A gente não sabe se era mesmo para provocar Jesus ou para testar Jesus, para ver se de fato Jesus é aquele que devemos seguir, né? Então, mas ele pergunta para Jesus como que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna, né? É uma coisa que nós também nos perguntamos, como que a gente vai ser feliz, né? Ou como que a gente vai entrar no céu, né? E aí não é uma coisa assim, a gente já sabe, né? A gente não é mestre da lei, né? Nem todo mundo fez teologia, a gente não entende muita coisa, mas o básico a gente já sabe. Esse mestre da lei já sabia a resposta, por isso que Jesus devolve para ele a pergunta, como que você lê a Escritura? Olha a importância da gente compreender com profundidade e verdade a Sagrada Escritura, né? Como que você lê a Sagrada Escritura? O que você entende aí? Aí ele diz lá, citando o livro do Deuteronômio, capítulo 6 e Levítico 19, né? Dizendo lá que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás ao teu próximo, né? Só que o próximo aqui é para ele aquele que é do povo de Deus, o povo judeu, né? Essa que é a compreensão. Aí Jesus falou, você respondeu corretamente, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Ele respondeu bem, mas Jesus encerrou a conversa aí. A ele parece que queria se justificar, mas quem é o meu próximo? E Jesus ali conta a parábola invertendo, dizendo assim, que a gente poderia dizer assim, então quem que eu tenho que é o meu próximo, que eu devo servir, que eu devo amar? Se ele falasse, você tem que amar até os seus inimigos, os samaritanos, né? Pessoa que você não se dá bem. Isso poderia causar um choque nele, ele não ia acolher o ensinamento de Jesus. Então Jesus inverte a questão, coloca nessa parábola, mostrando que uma pessoa lá, provavelmente um judeu, como aquele doutor mestre da lei, alguém que está necessitado numa situação difícil, né? Alguém que foi assaltado, estava indo de Jerusalém a Jericó, 30 quilômetros, é uma estrada muito perigosa na época de Jesus lá, acontecia muitos assaltos, né? Acho que não é diferente da região nossa, alguns lugares que a gente vê isso também, né? Um lugar que, em determinado lugar, a gente tem que pedir bênção para algumas pessoas para entrar, né? Então aqui ele foi assaltado, né? E ficou quase morto. E aí passa um sacerdote,
passa um levita, né? Pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? E mostram que são bem religiosos, né? A preceito divino lá diz lá que você não pode tocar em alguém que está morto, né? Não pode tocar num cadáver, questão de impureza. Então, de certa forma, seguiram os ritos preceitos. Poderia pensar assim, ou agiu então por questão de pureza religiosa lá, ou porque foi de indiferença, estava nem aí com a situação, né? Ou porque ela estava com pressa, ou talvez não acolheu porque estava com medo também de ser assaltado ali naquela situação. Sei que passaram pelo outro lado, seguiram o caminho adiante. Mas um samaritano, que é alguém que os judeus não se davam muito bem com eles, né? Se vocês vão ver lá a história lá dos samaritanos, a desavença deles, o samaritano também é um israelita. É alguém da mesma região, só que é lá do norte, né? Da Samaria. E a Samaria foi invadida no ano 722, 721, domínio dos assírios, né? Então entrou um grupo, 4% mais ou menos da população era dos assírios, mas introduziram costumes pagãos ali. Então houve um abandono, certo? Um relaxamento da fé do povo, né? O povo de Israel ali. Então foi um povo muito criticado, né? Por isso. E depois, quando houve essa invasão, foram para o exílio e tudo mais, né? Foram invadidos lá. E quando nos anos 437 por aí, antes de Cristo, quando os judeus vão reconstruir o templo de Jerusalém, os samaritanos oferecem ajuda, os judeus não querem. Não querem receber a ajuda dos samaritanos. Então criou uma ojeriza, uma oposição muito grande entre eles, né? Então, esse fato é interessante porque a gente pode pensar assim que o inimigo, né, aquela pessoa que a gente não se dá muito bem, né, com ele, né, essa pessoa eu não tenho simpatia por essa pessoa, eu tenho que amar essa pessoa, né? Ou seja, aqui Jesus coloca que quem estava precisando de ajuda era essa pessoa, talvez o judeu aqui, né? Ele está precisando de ajuda. E aí, precisando de ajuda, você vai colher ajuda de alguém ou não vai? Você está precisando de ajuda. E olha que interessante, quando a gente não tem condições nenhuma e aquela pessoa que a gente não gosta, né, ou que a gente é inimigo dela, ela vai e nos ajuda, a gente fica envergonhado, né? Então aqui não é à toa, o evangelista está mostrando para nós aqui, aquela situação ou aquela realidade que nos mostra, né, que Jesus, ele se aproximou de nós, nos reconciliou com o Pai, quando nós éramos ainda inimigos dele, né? Mesmo a gente sendo distante de Deus, a gente não obedecendo, não seguindo os preceitos de Deus, mas Deus nos amou, né? Enviou o seu Filho, que nos reconciliou com o Pai, né? Através da sua morte na cruz. Então mostrou que Jesus se aproximou de nós. Jesus é verdadeiramente o samaritano, né? Aquele que nós somos, assim, talvez distante dele, né? Mas ele se aproximou de nós. Então, nós também devemos agir assim. E a pergunta que no final lá, Jesus fala para ele, quem se mostrou próximo, né? Então não pergunta quem é o próximo, mas quem se mostrou próximo. Esse é o X da questão, né? A gente vê situações assim na nossa sociedade, né? Onde é muito fácil a gente criar inimigos ou a gente viver uma indiferença. O problema nosso da sociedade, por exemplo, né? A gente pega e coloca a corrupção, é um fato que está acontecendo muito, né? Claro, na nossa sociedade. A gente coloca corrupção só num grupo, só numa pessoa, só num partido, sei lá. Né? Corrupção em geral, começa conosco nas pequenas coisas. Corrupção não é só lá na política. Muitas coisas vão acontecendo isso. E a gente às vezes não se coloca no lugar das pessoas. Né? A gente tem um pensamento muito apressado, julgamento. Né? Eu estive visitando um irmão lá em São Paulo, né? É interessante, lá tem muito movimento daqueles motociclistas, né, que fazem esse serviço de entregas, né? Então tem várias empresas, tem umas 3 empresas de entrega, vocês devem ter acompanhado as notícias aí, né? A morte de um rapaz, entregador lá, foi entregar um vinho para um grupo de advogados que estava comemorando lá, né, uma coisa, e nessa entrega ele passou mal. O entregador assim, essas empresas de aplicativos, né? O cara, ele passou mal e aí pediu ajuda, a moça tentou ajudar, pegou o telefone dele, ligou para a empresa simplesmente deu instruções lá para cancelar as entregas, para não prejudicar ela os negócios, né, não prejudicar tudo mais, mas o cara não tem assistência nenhuma. Aí chega um outro lá, um motorista de aplicativo também,
para poder atender, levar a pessoa no hospital, mas o cara estava lá, ele, né, se sujou todo lá, né, na convulsão que ele teve lá. Aí eu, não, esse cara não vai entrar no meu carro, não, vai sujar meu carro. Também não acolheu. Aí depois chegou um primo e levou para o hospital. Mas no final das contas, passou alguns dias lá, foi no final da semana passada, sábado para domingo, na segunda-feira, foi, né, declarada a morte mesmo do rapaz, né? Não sobreviveu, né? Mas só para expressar o seguinte, né? O cara lá, por exemplo, esse serviço de aplicativo, assim, a pessoa não tem segurança nenhuma, né? Não tem CLT, não tem leis trabalhistas que protejam a pessoa, não tem assistência nenhuma, né? Quem está lá, por exemplo, em São Paulo, só dar esse exemplo assim, quem está lá no trânsito, fica muito assim, vê um motociclista andando rápido, né? Poxa, se xinga, fica nervoso com esses motoristas, né? Motociclista e tudo mais, né? Assim, acusa a pessoa de que está errado. Mas quando você está lá em casa, no seu apartamento, no escritório, não sei o que lá, você quer uma coisa, você exige que a pessoa chegue rápido. Então, é assim, interessante, e, assim, a pessoa não tem segurança nenhuma, né? E ali mostrou mesmo quem que foi acolher, né? Assim, a empresa, nessa hora ali, a pessoa está preocupada no lucro, né? Então, nós também, às vezes, a gente julga demais as pessoas. Esse aqui não é meu próximo. Quem que é próximo? Jesus nos faz um convite a gente se fazer próximo do outro. A uma certa distância, a gente não conhece a pessoa, a gente fica naquele preconceito. Mas quando você faz um esforço de se aproximar mais, conhecer melhor a pessoa, você vai ver que, para além dos defeitos da pessoa, ela tem virtudes também, né? É um filho de Deus, como nós também. Todos nós vamos passar pela morte, né? E ressurreição, esperamos, né? Mas a gente é a mesma coisa, somos seres humanos, devemos agir como seres humanos, né? Então, nós não podemos viver assim na indiferença, nem no medo, né? Não vou ajudar, não sei o quê. A gente tem que se aproximar, né? Situações concretas da nossa vida, a gente precisa refletir sobre isso, né? Não basta só a gente conhecer Deus, conhecer a Sagrada Escritura, como Jesus mostrou ali, né? O que importa aqui, muito faz a diferença, é a nossa atitude de amor, né? Aí mostra que nós, de fato, conhecemos Deus, né? Nós amamos a Deus. Então, que o Senhor possa nos iluminar, né? Que nós possamos fazer Deus o centro da nossa vida e, de fato, isso nos leve a uma convivência melhor, mais humana com os nossos semelhantes. Assim seja. Amém.